Com toda certeza, você deve conhecer alguém que já contou alguma experiência envolvendo a aparição de entes queridos já mortos, ou presença de espíritos. Até mesmo os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, ficaram com medo de ser um fantasma. A Bíblia nos fala e nos dá direção sobre todos os assuntos possíveis, e nesse caso não é diferente. Saul, rei de Israel, em um episódio de extrema aflição diante de uma batalha que se aproximava, vendo que Deus não respondia mais, procurou uma vidente para tentar falar com Samuel, que já havia morrido e sido sepultado há algum tempo. Chegando à casa da mulher, aconteceu como descreve no livro de 1 Samuel, capítulo 28. "Quem devo fazer subir?" perguntou a mulher. Ele respondeu: "Samuel." Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: "Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul." O rei lhe disse: "Não tenha medo, o que você está vendo?" A mulher disse a Saul: "Vejo um ser que sobe do chão." Ele perguntou: "Qual a aparência dele?" E disse ela: "Um ancião, vestindo um manto, está subindo." Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: "Por que você me perturbou, fazendo-me subir?" Respondeu Saul: "Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para dizer-me o que fazer." Disse Samuel: "Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus." Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Outra situação na Bíblia, envolvendo a aparição de pessoas que já não estão mais entre os vivos, acontece com Jesus e os discípulos. Enquanto orava com alguns dos discípulos no monte, Jesus começa a brilhar e parece a todos, até para os discípulos, Moisés e Elias, como descrito em Mateus 17:2. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: "Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias." Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: "Esse é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no." Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: "Levantem-se, não tenham medo." E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Vendo essas 2 passagens, parece ficar claro que a Bíblia confirma a visita de espíritos aos vivos. Mas o texto de Eclesiastes diz o que parece ser o contrário disso, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E ainda, Deus condena a prática de consultar os mortos em Levítico. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Estaria a Bíblia então se contradizendo, ou Deus se contradizendo? Sabemos que isso não acontece. No caso de Saul, o que a vidente viu era um demônio, se aproveitando da situação para afligir Saul e influenciá-lo.
O livro de Samuel não foi escrito por Saul e, claro, também não foi o próprio Samuel. Por isso, o observador que escreveu o texto apenas relatou o que ouviu e diz que Saul acreditou que era Samuel a partir da descrição que a vidente deu. Muitos sustentam o fato de que era Samuel porque ele dizia o que estava acontecendo antes de sua morte, o que disse a Saul sobre seu reino. E muitos têm essa ingenuidade até os dias de hoje. E por verem alguém contar sua vida sem a conhecer, já acreditam que é alguma espécie de poder especial ou algo da parte de Deus. Mas a verdade é que, infelizmente, o inimigo de nossas almas está a todo tempo ao derredor e também sabe de tudo o que falamos, ouvimos e o que acontece em nossas vidas. Quando enganou a mulher no Éden, ele também sabia da conversa entre Deus, Adão e Eva. Também sabia da vida de Jó. Por isso, saber sobre coisas que aconteceram não prova que um espírito é quem diz ser. E sabemos muito bem que os demônios conseguem se passar por pessoas. Nem mesmo prever o futuro é uma prova de que um espírito é de Deus ou que se trata de um profeta. Temos a prova disso no livro de Atos 16:16, que diz: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Aqui fica claro que um espírito maligno estava possuindo aquela mulher para prever o futuro e confundir as pessoas. Se não fosse maligno, Paulo jamais o expulsaria. Saul já tinha entregue sua vida ao mal por causa das suas ações que davam legalidade para o inimigo agir em sua vida. E o plano de Satanás fica exposto em uma passagem. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e o deu o reino a Davi, filho de Jessé. O texto coloca a atitude de Saul de visitar a médium como um dos motivos dele ter sido entregue à morte. Satanás, com toda certeza, já previa isso, porque ele sabe melhor do que nós como funciona o reino espiritual. E ainda tinha ali uma oportunidade de influenciar Saul. Ao falar que ele e seus filhos iriam morrer de tal forma, Saul, ao ver os filhos morrerem na batalha, deve ter se lembrado disso, e por achar que não havia mais jeito, se antecipou, tirando sua vida. Mas e se ao invés de ter feito isso, naquele momento ele tivesse pedido perdão a Deus e se arrependido de verdade dos seus erros? O que o inimigo fez, se passando por Samuel, foi garantir que isso não aconteceria. Sabemos que Satanás é um derrotado, mas não podemos subestimar o nosso inimigo e suas artimanhas. Por isso, a palavra nos alerta para vigiarmos. E como Paulo alerta em 2 Coríntios, isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Quanto ao caso de Jesus, Elias e Moisés, temos que ir mais a fundo. A primeira coisa que é preciso lembrar é que Elias não morreu, se tornando um caso fora das circunstâncias. Mas Moisés morreu e estava lá. E o texto não tem nenhum elemento que dê a entender que não eram eles. Pelo contrário, Jesus conversa com eles e fala para os discípulos que não tenham medo. Mas a morte de Moisés não foi tão comum. Em Judas, temos o porquê do corpo de Moisés nunca ter sido achado. Porém, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Porém disse: O Senhor te repreenda. Mas por que Miguel buscaria o corpo de Moisés? A conclusão que muitos estudiosos têm sobre isso é que foi porque Moisés já teria seu corpo glorificado.
Ele já passaria então por todo o processo pelo qual nós só passaremos quando formos para a Nova Jerusalém. Isso também torna a situação de Moisés muito diferente. Mas independente de considerarmos a situação de Moisés e Elias, o que realmente torna essa situação completamente diferente dos relatos de experiências com pessoas já falecidas é que Jesus foi transfigurado naquele momento. Então, não foram Moisés e Elias que vieram até ali exatamente, mas é como se o céu tivesse sido aberto ali, e Jesus o acessou, permitindo que os discípulos vissem. Então, é mais uma situação de que eles foram elevados à dimensão do céu que se abriu ali do que Moisés e Elias terem descido à terra. O que isso nos ensina é que devemos estar atentos ao que ouvimos e até mesmo ao que vemos. Porque Jesus mesmo alertou que quando chegasse o fim dos tempos, alguns poderiam dizer que ele estava aqui ou ali, mas que não devíamos acreditar. Por isso, a cada dia precisamos andar mais atentos e buscar e acreditar somente no que a palavra garante ser verdadeiro. Espero que esse vídeo tenha te edificado. Até o próximo.